Podcast. A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do Security. E aí, galerinha, boa noite. Meu nome é Alcion, estamos aqui com mais um Security Cast hoje para falar de governança de IA, tendências e principalmente as legislações estão vindo aí, né? O compliance, o famoso compliance está vindo aí. E para isso, né, como sempre, a gente faz aqui com os nossos amigos, né, Gilberto Sudré, Paulo Lamelas e Martinelli, e vou chamar aqui um por um para ir se apresentando. Então, vamos lá, Sudré, seja bem-vindo aí. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está nos assistindo aqui ao vivo, quem vai nos assistir ou nos ouvir depois no offline. Me chamo Gilberto Sudré, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação e professor universitário. Estamos aqui para bater um papo aqui junto com meus amigos Alcion, Lamelas e Martinelli sobre a parte de IA e sobre essa necessária, ou talvez necessária regulação, né, do IA. Muito bem, sejam todos bem-vindos aí. Um abraço aí. Boa, boa. Vou chamar agora então aqui, Grande Lamelas, bem-vindo. Boa noite, galera. Boa noite, Alcion. Boa noite, Gilberto. Hoje mais cedo. Agora vamos falar num tema bem interessante, né? Boa noite a todos que nos assistem. Um tema bem interessante, governança de IA, né? Tendências, né? E para onde a gente vai arrumar isso daí, né? Como é que o pessoal pretende regular aí a inteligência artificial, né? Tema bem interessante. Boa noite a todos aí que nos ouvem e vamos chamar o Martinelli para completar o quarteto. Boa, boa. Então, chega aí, Martinelli. Bem-vindo, cara. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Alcion. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Lamelas. Boa noite quem está nos assistindo, a quem vai nos ouvir depois e a quem vai nos assistir depois também. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aí pela audiência e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, por favor, quem não está inscrito ainda, e ativar o sininho, tá? Vamos lá falar sobre, então, essa parte da IA que está muito recente e, ao mesmo tempo, muito demandada, que a gente vai tentar refletir aqui com vocês. Boa noite a todos. Vai lá, Alcion. Boa, então boa noite aí, galera. Já dando esse spoiler, né, para quem nos acompanha ao vivo aqui no nosso canal, né, a transmissão sempre nas segundas-feiras aí, a gente está começando um novo horário, 9h30, um horário um pouquinho melhor para a galera aí, né, porque 11 horas estava meio pegado, até para a gente também. Depois de 9 anos seguindo nesse horário, a gente está dando essa mudada. Mas eu acho que vai ser melhor aí para quem quiser participar, tá junto com a gente. Então, bacana, né? Sejam bem-vindos aí. E para quem vai assistir depois, né, nada mudou. Vai receber o conteúdo da mesma forma, brincadeira à parte. Bom, dando continuidade aqui, a gente sempre traz, né? Nossa assinatura aqui, quem quiser ser assinante do Security Cast, já temos até um integrante aqui, né? O Rogério Souza, que é assinante aqui do Security Cast, é um Security Cast Member pelo YouTube. Então, quem quiser se inscrever, tá aí, né? O nosso link aparece aqui no chat também, ou o QR Code aí na tela. Tá na descrição também dos nossos podcasts, né? Vai apoiar com a gente aí no valor mensal de R$ 4,99 para apoiar sempre o projeto Security Cast, trazendo os conteúdos, né? E mantendo esse centro de custo aqui, informação para vocês, beleza? Bom, feito os avisos paroquiais, vamos então para o nosso primeiro bloco, não é isso? Blocão do resumo da quinzena da área de segurança. E, trazendo a primeira notícia, vou trazer aqui, Emerging Threat, né? AI Power Social Emerging Engineering. Quem que trouxe essa aqui foi o Lamelas? Fui eu. É que agora, né, a notícia está em inglês, assim, aí, mas é o seguinte, o resumo da ópera da notícia é o seguinte, o pessoal está começando a usar a engenharia, a IA, né, a inteligência artificial, para aplicar, né, o famoso engenharia social. Ou seja, eles estão usando a AI para dar poder aos ataques de engenharia social. E lá, o cara fala lá do Large Language Models, né, que o pessoal tem baixado muito lá do Hugging Face. Se eu não me engano, há dois Security Cast atrás, eu trouxe uma notícia que o pessoal estava colocando exploit, né, colocando... contaminando esses modelos de linguagem, né, para utilizar, que é a mesma engenharia do famoso chat GPT e do Bard, tá? Mas que é de conteúdo livre, que você pode baixar e criar seu próprio chat GPT, que ele já tem lá o aprendizado de máquina. E usando também lá o Midjourney para construir deepfakes, né?
famosos deepfakes, com o auxílio da IA, né? E agora eles estão usando também para construir. E com isso, a máquina consegue fazer um aprendizado de máquina do que ela captura, né? A inteligência, ela faz o aprendizado dela e consegue construir mais os famosos blackmail, ou como a gente conhece aí, o spear phishing, né? É bem direcionado e ele quase igual ao autêntico. E agora eles estão entrando num outro lugar também, que é o seguinte, é realizar chamadas com fake voice. Né? A inteligência artificial consegue fazer uma modulação da voz semelhante à da pessoa real. Né? Então, o cara faz a ligação com o auxílio do computador e a voz sai quase idêntica à do real dono da voz, né? Com o uso da inteligência artificial. Aí eu trouxe assim, porque ela é bem exploratória, e aí no final da matéria o cara traz um termo interessante. A gente pode aplicar penetração teste em humanos, né? Teste de segurança em humanos, aí o cara, até a manchete, a headline do cara é isso, né? Should we pen test in humans? Né? Então, assim, você vai ter que começar a trabalhar não nos seus programas de awareness, né? Não só na parte de instrução, recado, não clica nisso, mas também começar a treinar os caras em outras coisas, né? Ligação ou real, né? Ataques reais ali, usando o time Red Team aí, ou a galera de Pentest. Eu trouxe a notícia que eu achei bem interessante isso. Fala. Não, complementando, cara, o que eu ouvi também essa semana é que só o fato de você ficar tentando, você recebe uma ligação desconhecida, aí você fala alô, 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 só disso daí ele pega um padrão de sua voz, aí o cara faz um áudio com a sua voz e manda para alguém que está no seu ciclo, né, de familiar ou de amigos. Isso. Uhum. Tem uma ferramenta do Google, né, que você submete 3 segundos de alguém falando alguma coisa e ele consegue reproduzir e simular sua voz perfeitamente depois. Tem até um site na internet que tem alguns exemplos disso. Não tem aquele gerador de meme que pega a foto do cara, aí bota o cara cantando música? Porra, com isso daí, mais não sei o quê. Exatamente. Você está fazendo uma videochamada com fake. Assim, você vê como é que a gente está trabalhando, e eu trouxe o tema por causa que a gente vai trabalhar justamente na governança da IA, entendeu? E como é que a gente vai defender, como é que a gente, como cibersegurança, né, vai trabalhar nessa área, quais são os padrões que a IA vai ter para evitar esse tipo de coisa, né? Ou como detectar isso. Boa. Esse meme que você falou, eu vi até uns vídeos, né, que tá fazendo sucesso aí no YouTube, né? O Neymar cantando forró, cantando funk. Né? A galera colocou a voz de uma galera aí para fazer isso aí, altos videozinhos aí no YouTube, para quem quiser pesquisar depois aí, dá uma olhada. E muita gente caiu naquelas fotos fakes lá do Midjourney, do Trump sendo arrested, né, lá nos Estados Unidos, do Papa com casacão de frio, entendeu? Montagem, mano. Tá cada dia melhor, né? Isso aqui, quando cair na mão do brasileiro com força, acho que vai dar uma hype de tecnologia aí. Junta a geração deepfake, a criatividade do brasileiro. O céu é o limite. Boa. Bacana, ótimo. Legal. Puxar aqui o próximo, então. Isso aqui foi do meu amigo Gilberto Sudré. Automóveis espiam condutores da pior maneira possível, segundo a Mozilla. O que a Mozilla trouxe aí? Exatamente. Olha só, o estudo da Mozilla sobre políticas de privacidade e a parte de coleta de dados dos automóveis teve resultados surpreendentes. Aí, segundo a matéria, que vocês depois podem ver no link, você vai colocar lá no nosso YouTube lá. Das 25 marcas analisadas, não houve nenhuma que conseguisse uma boa colocação, conseguiram no máximo péssimo, de más e péssimo na classificação do lá. Então, na verdade, o que a Mozilla identificou é que as marcas se reservam no direito de recolher todo tipo de informação dos motoristas ou quem está dentro do carro, como, por exemplo, como eles conduzem o carro, como é que eles estão dirigindo, e até a música que eles estão para ouvir, né? Estão ouvindo lá nesse caso. Né? Marcas como Nissan e Kia falam que até eles conseguem recolher dados sobre a atividade sexual dos utilizadores, talvez, né? Pela vibração do carro, pela movimentação da suspensão, né? Talvez saiba dessa situação, né?
para rir se não fosse trágico a situação, né? Pô, Gilberto, você acabou? Fechou? Fecha aí. Oi? Não, então, marcas como Hyundai, né, podem, inclusive, disseram, né, que podem até fornecer esses dados que eles coletaram, as autoridades, com pedidos formais ou até meio que informais, nesse caso, né? E 84% das marcas, segundo a Mozilla também, falou que já partilha ou vende os dados a outras entidades que eles recolheram em relação a isso, né? E aí, não é surpresa para ninguém, a marca ou a montadora, né, que ficou pior colocada, né, não tem novidade nenhuma, é a Tesla, né? Não tinha muito jeito, né? Que coleta tudo, compartilha tudo, né? E não tem relação a questão em relação a isso. Então, esses carros mais novos aí têm esses pequenos problemas de privacidade, né, que é em relação a isso. Essa é a matéria que eu achei bastante curiosa. Essa matéria é interessante, eu li ela e me chamou a atenção justamente isso, que todo mundo está preocupado com o smartwatch, né, que não sei o quê, e o cara até fala, né, você está preocupado com o seu relógio, com o seu telefone, o carro sabe muito mais do que você do que ele. Está preocupado com a Alexa, com o Google Home, não sei o quê. Com o Google, nada. O carro sabe tudo, que os caras conseguem coletar, inclusive, trajetória. E como ele falou, exatamente, modo de dirigibilidade, o que você está escutando, e se bobear até o que você está falando, porque ainda tem alguns carros que já tem um comando à voz, né? Então, até esses carros com microfone têm capacidade de te escutar, né? De escutar. Exatamente. A maioria dos casos hoje tem sistema de Bluetooth, né, que você liga e fala pelo sistema local. Então, realmente é bem complicado, né? Bem complicado isso lá e assim, não esperava diferente disso, viu? Realmente é um mercado que não está regulado, né? Então, os montadores estão fazendo o que querem nesse momento, né? Isso. Apesar de ter GDPR, apesar de ter LGPD, ninguém vai lá. Quem imaginou que um carro coleta esse Exatamente. Né? Por isso que eu falei, como é um mercado que ainda não chamou atenção, até agora, pelo menos, então os caras estão fazendo o que querem. Até o Uno carrega, Eustáquio. O Eustáquio já vem... Bora pro Uno, exatamente. Bora pro Uno. O Eustáquio já vem trazendo o Uno aí, o Chevette carburado, né? Vamos para esses carros aí, para não ter nem chance. Eletrônica não é só fio para ligar. Saudade do Gurgel, né? Traz o Fiat 147 aí. Isso. Sim, caixa seca. Fusca é uma boa também, Fusquinha também é bacana. Fusquinha também. Eu continuo com o Gurgel. Bora. Bom, aí é coragem. É mais fácil ter um carro de rolimã. Pô, vocês não falam isso não. O Gurgel é referência. Não, é referência. Era o primeiro carro brasileiro, né? De indústria totalmente nacional. Bom, só que não foi adiante o bichão. Sem querer mudar de assunto, mas só fazendo adendo, vocês viram que a Puma relançou, né? Aqui no Brasil, acho que tem 1 ano e meio, ou algo assim, né? Trazendo um novo modelo, estão tentando emplacar novamente o Puma num porte bem mais esportivo, mas acho que não vai ser o tema, né? Não vou puxar aqui não, porque senão a gente vai perder o tema aqui de hoje. Bom, hackeável. Roubado para virar, vai ter muito Puma roubado para virar bug. Vamos abrir vamos chamar um novo Security Car. Security Car, exatamente. O senhor vai gostar, o senhor vai curtir. Vamos lançar ele. Boa. Bom, vamos para o próximo então aqui. Esse aqui vem do The Hacker News, quem trouxe foi o Martinelli. Né, milhões de dispositivos infectados por um spyware que está escondido, né, no Fake Telegram Apps, no Google Play, é isso? No Google Play, um aplicativo que, obviamente, se passava por Telegram, né, ele acabava infectando, tinha um spyware, e milhões de pessoas baixaram. Então, até que ponto vai a responsabilidade do Google Play? Que tipo de dado que foi roubado? Que tipo de... Se, né, assim, falando de quem sobe... tem que subir código-fonte, né? Como é que isso passa? Lembrando que tem um caso que realmente eu fiquei muito impressionado, que foi aquele Khan Scanner. Sei quem lembra desse aplicativo, que, putz, era uma mão na roda, assim, era maravilhoso. Aí, de repente, ele tinha uma parte lá que era um spyware que ficava monitorando, ficava coletando dados, aí você fala, puxa, ninguém está realmente, né, seguro disso daí. Então, é realmente ter muita atenção na hora de baixar e também, assim, será que é o caso, assim, da gente começar a olhar para uma responsabilização judicial dessas empresas como o Google?
né, como a Apple, por deixar que isso aconteça, uma vez que ela requer todas as ferramentas para poder tomar esse cuidado, para poder, pelo menos, dizer que é seguro comprar aqui? Essa é a reflexão, mas como dica de segurança, é mais ter atenção na hora de baixar, na hora de coletar, porque quando você pesquisa alguma coisa, eu dou um exemplo de novo do ChatGPT. Se botar ChatGPT no Apple Store ou no Google Play, vai vir um monte de aplicativo que promete um monte de coisa, né? Inclusive o ChatGPT de graça. Então, tomar cuidado com isso, né? Porque de graça ele existe, gente, mas a versão paga é de graça, é isso que eu quero dizer. Mas, Martinelli, só lembrando, né? Nessa questão de código malicioso injetado em código verdadeiro, vamos levar a SolarWinds, né? Que foi a grande infecção em geral aí para milhares de clientes, né? Milhares de clientes, exatamente nessa situação. Ou seja, injetaram código malicioso dentro de um código verdadeiro, que foi o caso do CanScanner também, né? Eles invadiram os servidores do CanScanner e colocaram no código oficial do CanScanner um malware, né? E aí distribuíram aquele negócio e aí foi para tudo quanto é lado, né? Famoso GPT craqueado. O pessoal do Windows craqueado vai baixar, mano. Exatamente. Isso aí. Cara, como a gente tá falando de um monte de meme, hoje eu lembrei do meme. Lembra do meme da consumidora que baixou o Windows craqueado, ligou pro suporte da Microsoft reclamando? É pirata, mas é meu. Excelente. Cara, lembrei disso aqui agora, muito bom. Mas assim, a gente estava discutindo, né, que realmente o que aconteceu, né, você vê que geralmente aparece muito mais, né, aplicativos falsos, sem discussão aqui entre Apple e Google, tá? Mas na loja de aplicativos da Google aparece muito mais do que da Apple, né? A gente estava discutindo um pouco antes aqui a forma que ambas as lojas elas trabalham, né? No início daquela guerra entre os sistemas operacionais, né, qual que ia se solidificar, ia ficar realmente, né, para entrar no mercado de smartphones, a Google ela abriu muito, né? Ou seja, você conseguia publicar aplicativos ali quase em tempo real. Você disponibilizava no aplicativo, colocava e já estava publicado. E depois eles passavam por uma análise porque eles tinham a vontade de ser a loja de aplicativos que mais tinha aplicativos, né, na competição entre elas, que era muito disso, né? Tanto que antigamente você tinha 10, 15 telas de aplicativo, né, um monte, aí você tinha que sair apagando até por memória. Diferente da Apple, né? A Apple, ela prezava um pouco mais pela segurança. Então ela recebia e demorava, né? Eu lembro que demorava até 30 dias, numa época aí que eu estava mexendo com isso. E eu vi que realmente demoravam 30 dias para a publicação e do Google era praticamente na hora, né? Hoje esse tempo diminuíram, né? Acho que está em menos de 15 dias da Apple, e quem souber depois pode mandar aí para a gente. Mas as políticas mudaram também, senhor. Uhum. Essas empresas aí mudaram também, tanto o Google como iPhone, como iOS, né, a loja da Apple, mudaram as políticas também. Entendeu? Por causa aí de GDPR e LGPD, os caras tiveram que... Você tem que dizer hoje o que coleta ou deixa de coletar. Né? Pelo menos a última notícia que eu tive era isso. Eles mudaram essas políticas. Não, isso aí realmente é o que pegou, né? Realmente LGPD, GDPR, enfim, tiveram já vários processos que a gente não vale nem listar aqui, que foram vários, inclusive na Europa. Mas mudou um pouco, mas eu acho que ainda existe essa corrida, tá? O exemplo foi esse que o Martinelli trouxe. Isso, não, assim, mudou, mas se você for olhar, a Apple até que ela não tem muito processo de GDPR. Se for olhar o Google, volta e meia o Google dá uma escorregada aí, toma uma pancada lá na Europa. Normalmente Google e Facebook são os que mais sofrem lá com o pessoal. A Apple sofreu um gigantesco, né, com a história do sistema operacional lá, que é inquebrável, do iPhone, né, do iPhone. Eu achei que vocês iam trazer do iPhone 14, hein, que fake lá na China. A companhia perdeu 1 trilhão, pô. Eu não vi essa, não. Essa eu não vi, não. Mas é de mercado essa bem. Ah, tá. Boa. Bom, eu vou trazer aqui, então, uma notícia, né, que a Microsoft finalmente revelou, né, o porquê, como que aconteceu o ataque lá da chave de assinatura, né, a chave privada de e-mail que bateu. Não sei se vocês lembram desse caso, tá, mas eu vou relembrar aqui. A Microsoft em julho revelou, né, que um grupo de hackers chamado Storm 0558, isso aí foi falado inclusive que era um grupo chinês, tá, ou apoiado por um grupo chinês, a Microsoft afirmou isso. Eles tinham roubado, né, a chave
a chave de acesso, né, de segurança das contas de clientes que tinham Outlook.com, que usavam as contas de e-mail, né? Bom, o que aconteceu? Não sei se vocês também se recordam, vários e-mails do governo americano, inclusive caíram, né? Ficaram, né, abertos, tiveram acesso a esses e-mails e tiveram alguns dados vazados disso aí. E eles conseguiram entrar nessas contas desse governo que eram hospedadas na Microsoft, né? Então é igual o Google, né? Que você pode botar o seu domínio, né? Você não vai usar Gmail, você pode usar o seu domínio na plataforma do Google, da Microsoft, né? Do 365, por aí vai. Bom, até então, desde aquela época, a Microsoft ficou calada, né? Não falou nada como aconteceu, eles ficaram investigando porque eles realmente não sabiam como tinha acontecido, né? Bom, em abril de 2021, né? Teve um processo lá que eles abriram, foi uma mudança no sistema, e eles descobriram uma falha, né? E nessa falha eles tiveram que fazer uma mudança, e nessa mudança era uma parte de um processo que a assinatura travava, né? E quando essa assinatura travava, eles colocaram como se fosse num modo de... Esqueci agora, quando você está... o modo de análise... É uma análise de erro, tá. né? Esqueci agora o nome. Learning mode, aprendizado. Não é esse não. Debug, modo de debug. Depuração, na verdade. Depuração ou debug, isso. O modo de debug e essa trava, o que ela fazia? Na hora que dava travada, o sistema pegava o snapshot da chave do usuário e armazenava no local, né? Aí começou a sequência de erros da Microsoft, né? Aí, como eu falo, a sequência de erros que foi onde eles acham que foi como aconteceu, tá? Então essa falha produzia esse snapshot, né? E com essa assinatura, o consumidor, então, ele tinha ali a chave armazenada num ambiente restrito para análise do que estava acontecendo. Segundo a Microsoft, sem a Microsoft saber, né? Essa chave do consumidor estava sendo armazenada, mas os sistemas não conseguiam detectar essa chave desse snapshot da chave. Ele ficava num local que era armazenado, mas a Microsoft não sabia onde é que estava sendo armazenado. Não tinha nem conhecimento que ela estava sendo armazenada. Posteriormente, tempo depois, né, isso aí foi com o ambiente de depuração de rede, né, conectado à internet, e viram, né, que essa trava era que estava dando problema, e eles acabaram com isso. Só que as chaves ficaram lá expostas. E aí as credenciais dessas chaves começaram. Opa. O senhor travou? Travou. Acho que ele travou. Bom. Deixa eu mensagem aqui. Vamos... Deixa eu ver se eu consigo dar se ele travou, ele não vai responder. Pelo menos no telefone, no WhatsApp, acho que ele vai. Vai. Acho que ele caiu agora. Caiu. Bom. Vamos partir, então, para o tema da noite. Acho que o tema, né, da regulação das IaaS. Exatamente. Bom, para a gente começar aqui nosso bate-papo, acho que vou dar meu entendimento dessa questão de regulação. Acho que é importante, obviamente, que como qualquer questão e inovação, ela tem que ser regulada, mas a gente tem uma questão importante, né, do grau, né, desse tipo de regulação, né, porque, na verdade, como toda inovação, se você regula demais, você estrangula a inovação, né? E se você regula de menos, você tem problemas, né, mais à frente dessa questão, né? Então, esse é um item. E para, acho que complicar um pouco essa situação, a gente tem a lentidão, né, normal, né, desse esquema de regulação. Então, acho que é uma questão que a gente tem que... a regulação ela tem que existir, mas é um ajuste fino, muito delicado, que você, se errar a mão aí, você prejudica bastante essa situação para isso, né? Eu queria fazer... Desculpa. Pode ir lá, Martinelli. Uma provocação, porque a gente tem hoje um projeto de lei, né, que é o projeto de lei 759 de 2023, que fala justamente da regulamentação dos sistemas de IA no Brasil. E aí teve um especialista, né, de IA
que ele falou, é o Silvio Meira, é o cientista-chefe da TDS Company e cofundador do Porto Digital, falou que como não tem claro, né, uma estratégia de mercado, é um equívoco o Brasil fazer essa regulamentação agora. A ideia seria fazer uma coisa mais principiológica, né, do que você estabelecer regras mais rígidas legalmente falando. Eu achei interessante a provocação dele nesse ponto. Eu vi uma entrevista dele na Roda Viva, né, que ele comenta exatamente sobre essa questão, ou seja, que a gente tem que pensar também que o que está hoje no mercado de IA, né, na verdade, os caras que liberaram essas questões de IA no mercado, elas, na verdade, eles têm guardado nos seus laboratórios coisas que estão há 5 anos à frente disso, né? Ou seja, eles liberaram ferramentas que estão liberadas agora são coisas que estão que já foram descobertas, já são coisas naturais para eles, pelo menos há 5 anos atrás. Ou seja, então, se a gente tentar fazer alguma coisa até parecida com o que está ali, a gente já está começando numa base completamente fora, né, do caminho ou do ambiente do que o que vai acontecer daqui para frente. Então, ou seja, essa é uma questão importante que acho que bate um pouco com isso que o Silvio Meira comentou, de que se a gente tentar fazer a regulação pelo que a gente está vendo agora, na verdade, a gente vai perder, né, o que vai acontecer para frente. Né? Na verdade, o mercado não está exatamente maduro, inclusive para ter esse entendimento. Me parece, pelo menos. Não, assim, eu concordo que a gente não tenha maturidade ainda para regular, mas pelo menos você tem condições de fazer do que você quer da inteligência artificial, entendeu? Talvez regular um pouco o uso, porque você já tem algumas discussões no mundo. E eu acho que você também não pode ficar pária, né? Você não pode ficar afastado dessa discussão, mas também você não pode inventar regra própria. Acho que você tem que. Eu acho que a gente tem que ir para um senso comum aí. Aí você tem OECD, né? Você tem a própria regulamentação europeia, porque a gente tem que entender o seguinte: inteligência artificial é consumidora de dados. Seja ele dado pessoal, seja ele dado, entendeu? Disponível. Assim como nós temos os indexadores de internet e através desses indexadores, através das técnicas lá de vetorização e aproximação, aí você tem as IAs generativas, né? As que geram conteúdo, e você tem as IAs de rastreio, né? Você tem as inteligências ou as linguagens de máquina que fazem reconhecimento por padrão, né? Então, e você tem uma série de aplicações. Você tem aplicação na saúde, você tem aplicação em segurança cibernética, né? Você tem aplicação no mercado financeiro. Então, assim, aonde eu vou limitar? Qual é a ética que eu vou utilizar? Como é que eu regulo isso? Então, assim, essas tendências, esses desafios, é que eu acho que se você bater o martelo agora, no alvorecer, você tolhe. Isso. Entendeu? E você também não pode deixar o cavalo passar encilhado, né? A oportunidade passa encilhada, né? Ela vem ali, você tem que embarcar. Então, assim, existem outras nações, outros núcleos um pouco mais avançados tecnologicamente, né, já discutindo. Por que não embarcar nessa discussão? E, assim, você não limita, você dá uma direção para onde você quer que a IA vá. Acho que é por isso que ele falou de princípio-lógico. Você tem que dar basicamente os princípios e definir basicamente o que poderia ser aceitável nessa questão de uso, mas você não vai limitar exatamente agora uma aplicação, por exemplo, né? Ou seja, ou um uso específico, ou um resultado específico para isso. É óbvio que também essa questão de uso de dados, acho que é uma questão que precisa ser, já está, né? Já tem legislação para isso e isso precisa ser utilizado. Por exemplo, só para usar como exemplo aqui, essa questão aí de vários autores americanos estão questionando, né, porque a IA está usando como fonte de informação literatura que tem direito autoral registrado, né, e usa essa literatura como base para criar seus bancos de dados e fazer gerar os resultados em si. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida e pensada, né, para isso, né? Essa é uma discussão que eu acho interessante.
Porque é o seguinte, a partir do momento que você cria uma tese, divulga essa tese, torna ela pública, você tem o direito autoral. Então você tem aí eu vou entrar no campo do Martinelli e corro sério risco de cair do cavalo, porque eu não sou advogado. Aí, você tem o direito autoral que, assim, a gente sabe aí pelas licenças de software que a gente está acostumado a usar, BSD, né? Que você tem que citar a fonte, você tem que sair de onde saiu aquele conhecimento. E às vezes, e aí eu vou dar um exemplo tosco aqui, mas que regula bem isso daí. Por exemplo, o Santos Dumont inventou o avião, né? Tem gente que vai te cortar, que eu acho que é os irmãos Wright, não sei o quê. Inventou o avião em cima de várias invenções que já existiam. O motor a combustão já existia. A roda, uma das primeiras invenções. A torção de asa dos irmãos Wright, aí, né? Dos famosos irmãos da aviação. Ele juntou tudo isso no conhecimento e disponibilizou como é que ele montava tudo isso daí no formato livre, aí, que foi o aviãozinho lá dele. Não é só o primeiro 14 bis, não, mas teve o outro lá, que é o Demoselle. Entendeu? E aí, ó, o 14 bis está aí, mas eu estou falando assim, o Demoselle. Ou seja, você tem que tomar cuidado só para não tolir também a criação de novos conhecimentos, né? Não tolir, né? Isso daí. Deixa eu... Desculpa aí, pessoal, a internet aqui caiu daquele soluço, né? Bem na hora que eu estava explicando ali, mas eu não vou entrar nesse assunto agora não, depois a gente conclui. Mas eu queria continuar, né, puxando. Eu acho que a questão da IA, né, trazendo aqui para a minha discussão, não é muito mais a questão de, tudo bem, né, tem a questão de que dados você coloca lá, que informação, né, como é que você vai gerenciar isso. Mas trazendo um pouco para o lado corporativo, é de que forma que você vai utilizar a IA, né, e quando a gente fala da governança, e como isso pode atacar o seu capital intelectual da empresa. Tá? Porque naquele momento, né, tem pessoas que vão usar plugins que são de IA para automatizar ou melhorar a codificação ali, um desenvolvedor, né, para melhorar a forma que ele está codando. Tem pessoas que vão utilizar ali para reescrever um texto, né, que acabou de escrever. Poxa, eu quero melhorar esse texto aqui, não está legal, eu quero um apoio aqui da IA para escrever uma linguagem de uma forma diferente. Né? E esse momento é a hora que o capital intelectual da empresa está indo para um local que a gente ainda não sabe como é que é regulamentado, a gente não sabe como é que esse site trata. Se a gente discute aqui várias vezes sobre essas gigantes que até hoje utilizam os dados, a gente não tem muita ideia, a gente acabou de falar de alguns exemplos, Apple, Microsoft e outros nomes aí, tá, que a gente estava discutindo aqui. Imagina como é que vai ser um site, um chat GPT, que a gente não sabe como é que ele trata essa informação, ele, segundo ele, não utiliza, mas quem já ouviu falar, né, porque algumas entidades da União Europeia, inclusive a que regulamenta a GDPR, pediu abertura para entender como funciona, eles falaram que não, né? Então tá um pouco, já está rolando uma briga. Então como é que você sabe que eles vão tratar esses dados? Alguns países já estão até fechando as portas para esse tipo de coisa. Agora, acho que, se eu não me engano, a Alemanha, alguém pode me corrigir aí, mas parece que fez o bloqueio da utilização do chat GPT. Então, assim, não é um domínio que não tem mais acesso lá dentro, né? Você pode acessar por VPN, etc., mas exige uma regulamentação. Eu concordo que negar o acesso, né, ser assim restritivo, não dar o acesso a IA, você está bloqueando, né, o avanço da tecnologia, não é o correto. Né? Eu não vejo que seja o correto. Mas eu não vejo como deixar acontecer e vamos ver o que vai dar aí para frente como uma boa causa, não. Eu acho que a gente tem que ir tentando fazer um tune-up, né, ali aos poucos, né, ainda mais se você for responsável na sua empresa por isso. Como é que a gente vai fazer, né? Coloca guias de boas práticas, né, cria-se uma política de inteligência artificial, fala como deve ser usado, que tipo de informação que vai. Então, eu acho que é muito mais isso, né, do que outras coisas. E vai ter um pouco de encontro que o Fábio Nó botou aqui no nosso chat, né? Ele fala que deveria ter um limite, né, no que se refere a dados pessoais, por exemplo. Acredito que publicamente já existe um controle, só que provavelmente na parte apresentada de machine learning estão usando dados pessoais. Né? Não só estão usando, como a gente já viu exemplos, né? Se as pessoas até hoje, né, eu falo, né, 2023, né, ano da tecnologia, tem gente postando foto de CNH, identidade, etc. Até hoje em rede social, imagina o tanto de pessoas que não estão colocando no chat GPT ali dados pessoais e propriedade intelectual. E eu vou lembrar uma coisa aqui antes de passar a palavra, né? Até eu acho que o Sudra vai querer falar.
tem um detalhe importante aqui também. Vocês lembram de uma regra, não era de uma regra, de um acordo da política de uso do Google Workspace, na verdade não era Workspace, né, do Google, enfim, das ferramentas de desenvolvimento do Google, né, o texto, planilha e a apresentação lá, que eles falavam que a propriedade intelectual desenvolvida ali era de direito de uso deles, e sim, já estou falando de uns 10 anos atrás, a gente discutiu isso num SecurityCast aqui, se não me engano foi até eu que trouxe essa notícia. Mas enfim, né, imagina algo que não tem regulamentação, né? Então, era isso que eu queria deixar clicando aqui agora. Não, assim, senhor, assim, não tem regulamentação, como tudo que é novo não tem regulamentação, igual a computação quântica. Qual é o emprego da computação quântica? Então, assim, não tem regulamentação porque está em desenvolvimento. Agora, que nem você falou, eu acho que na empresa você tem que ter um limite. Entendeu? Você vai usar a inteligência artificial, vai usar esse mecanismo de chat GPT para quê? Ou você constrói o seu modelo próprio, lá, utilizando-se desses modelos open source que tem, não tem a mesma potência que o Bard, ou o chat GPT, ou o tal do Midjourney tem, entendeu? Mas, assim, concordo contigo, você tem que limitar o uso. O fato de eu usar o chat GPT para uma melhoria de código, se eu estou colocando todo o sistema, é uma coisa. Se eu estou colocando um trecho de código, uma function, eu não sei até que ponto isso chega ali no comprometimento de todo o sistema. Entendeu? Mas, assim, para o mundo corporativo, tem que ter limite. Você não limita a internet no mundo corporativo? Então, acho que a inteligência artificial, o emprego dela no mundo corporativo tem que ter limite. Né? Então, assim, vou usar e eu vou usar como? Quais são os dados que eu posso utilizar ali? Eu posso usar um plugin do Visual Code para melhorar meu código, assim que eu clicar nele na hora que eu lá na função, que existe isso. Eu posso usar o chat GPT ou o Bard para tirar alguns insights e daqueles insights construir alguma coisa. Aí é um tipo de uso, entendeu? Não chegar lá e, não, o chat GPT me cria uma política de uso de dados. Eu tenho isso. Então, assim, depende muito, muito disso daí. Então, assim, qual é o uso que você vai fazer? Concordo integralmente contigo. Para o mundo corporativo, para a sociedade em geral, acho que a regulamentação hoje é muito preocupante. Mas, para o mundo corporativo, você colocar limites, eu não vejo problema na utilização. Realmente eu concordo com você, Lamena. Assim, você pode fazer a limitação que você achar que a empresa, ou que a corporação achar que deve, né, do que usar, até onde pode ser utilizado essa situação, até onde pode ser fornecido. Realmente, a nível governamental, é uma questão bastante delicada. Assim, a gente está andando em cima do fio da navalha, né? E se você bobear, você vai fazer um impacto grande para frente dessa situação. Então, acho que o mais importante aqui, quer dizer, cada corporação usa da forma que acha que deve ou que é mais adequado. Mas, no caso governamental, acho que é um negócio de regulação através do governo, né? Ou seja, do legislativo, melhor dizendo, né? É uma questão bastante delicada. Eu vou fazer coro numa abordagem que tem sido feita no Brasil, tem gente que reclama, né? Porque, assim, você nunca consegue agradar gregos e troianos. E troianos, né? E outros anos. E outros por aí. Mas, assim, o que eu tô falando é o seguinte. Veja a abordagem da NAPD para regular a LGPD. Ela está sendo uma abordagem colaborativa e construtiva com a sociedade, com diversas pessoas, inclusive com as pessoas que são afetadas pela LGPD. Não estou jogando confete nos caras, nem nada, não. Eu acho uma abordagem interessante. Então, se vai acontecer isso com o uso da IA no Brasil, se vai ter um órgão que vai regular isso, provavelmente tem um órgão. No Brasil, todo mundo cria um órgão para regular alguma coisa. Então, assim, e ela não é autorregulada. Então, a gente não existe autorregulação no Brasil. Então, assim, esse órgão, se é o Ministério da Tecnologia, Educação, se é o Ministério da onde for que criar isso daí, se a abordagem for construtiva e ouvindo os lados da sociedade, eu acho que vai sair uma legislação boa. Mas, voltando, isso a uso geral, a uso corporativo, concordo ali com o senhor. Se regula,
olha, e direciona, só pode para isso, para aquilo outro e ponto. É o que eu concordo muito, tá, com o que o Sodré falou. Assim, acho que a gente está bem alinhado nesse ponto. A empresa ela tem que direcionar para o que vai ser o melhor uso, porque ela acha que ela entende. Não tem empresas que são mais restritivas, outros que não, né? E vai depender muito do negócio também, do business, né, da empresa. Isso. Né? E aí você vai regulando. Agora, puxando um pouquinho para o papo de regulamentação, né, de governo, que aí eu acho que é um pouco que pega até um pouco mais do que simplesmente regulamentação interna, né? A gente fala assim de legislação, porque agora a gente está vendo alguns países, né? Eu comentei, se eu não me engano, é a Alemanha mesmo, tá? Você vê países que já estão bloqueando o acesso, realmente. Eu acho que você acaba talvez inibindo, né, o avanço da tecnologia, com empresas que podiam estar desenvolvendo tecnologia em cima disso, né, e trazendo melhoria. A gente sabe, né, que existe um pouco da teoria do caos, como a gente até falou um pouco aí alguns webcasts atrás lá, né, do ataque zumbi, né, aquele que a gente fez até brincando. Quem quiser depois dar uma olhada lá nele, foi até bem bacana. Mas trazendo um pouco disso, assim, né, que é lógico, né, se deixar muito aberto, não ter regulamentação, tudo vai acontecer. É normal o que você trouxe, né? Primeiro vai vir a tecnologia, né, se é utilizado, e depois vão vetar ali. E tiveram vários casos já, falando de tecnologia no geral, né, aquela história de clonagem. Né, ver a clonagem, todo mundo ficou horrorizado, tá? Hoje em dia é coisa mais comum você ver clonagem de animais, né, e utilizado ali até para melhoria de rebanho, né, para lembrar, enfim, tem 1 milhão de exemplos aqui que a gente pode dar. Mas, lógico que está regulamentado, né? Hoje não se pode fazer tudo, né? Existe um limite ali. Mas, enfim, né, eu queria entender um pouco ali, até, Martinelli, talvez você puxar aí para a gente, né? Então, assim, quais são os pontos, né, que a gente tem positivo e negativo desse ponto de um Estado, de um governo estar ali regulamentando uma tecnologia, ou como é que ela pode ajudar a impulsionar o negócio, fazendo regulamentação? Talvez você possa trazer um pouquinho para a gente essa visão aí. Na verdade, assim, tudo é regulamentado. A gente acha que não, mas tudo que chega para a gente, que a gente pode comprar, tudo é regulamentado, absolutamente tudo. Então, quando você fala em regulamentação, você fala em ter, né, um ponto comum, um ponto de equilíbrio, aonde o Estado assegura que consumir que eu falo de forma mais ampla, né, em sentido amplo, consumir aquilo ali é seguro para uma sociedade. No caso, a sociedade que está tendo aquilo regulado. É para isso que você regula. Né? Por isso que várias questões já foram e são reguladas, e outras novas, quando falam assim, isso não tem regulação. Não tem porque é novo. Né? Como a IAPA é um grande exemplo. Então, precisa de regulamentação? Sempre precisa. Isso não é uma questão de taxar, criar imposto. Isso é um argumento assim, muito frágil, para não dizer outra coisa, que regulamenta para poder taxar. Não é isso. Regulamenta para poder saber qual é a composição daquilo ali que pode chegar, né, digamos assim, na nossa mesa, para a gente poder consumir aquilo com segurança. E a IA não é de longe disso, né? A IA também a gente precisa saber assim, e aí? Haja vista o que a gente já está tendo com os dados pessoais. Né? Se a gente pegar o ângulo do dado pessoal, é preciso regular. Vai regular. A crítica não é que foi regulado, e sim o como está sendo regulado. Pelo menos um especialista em IA fala que criar regras, quando a gente fala regras casuísticas, a gente fala de caso concreto. Não pode usar IA para poder fazer marketing, entendeu? Aí você está atrapalhando o mercado. Né? Aí você fala, olha, não, se você colocar a IA tem que ser utilizada sempre com base na ética social, aí você fala, pô, ok. Né? Que, na verdade, assim, a ética seria uma coisa mais pessoal, a moral, uma norma mais social. Então, olha, a IA tem que obedecer, né, a moral, ela tem que obedecer a questões que estão arraigadas à sociedade, ela não pode permitir um monte de coisa que o ChatGPT, por exemplo, já não faz. Que ele fazia, mas não faz. Por exemplo, quais são os sites piratas que eu posso usar? Ele faz tudo aqui com jeitinho, vai. Exatamente. Assim, é só fazer engenharia social que ele vai. Então, seria basicamente fazer o que as novas versões do ChatGPT vão incrementando. Né? Por exemplo, será que alguém poderia usar o ChatGPT para descobrir como se matar alguém envenenado? Né? Eu preciso proteger essa tecnologia
de fazer alguma coisa, entendeu? Dentro daquilo que é possível, gente. Porque você pode comprar um martelo para martelar, mas também dá para matar alguém, né? Então, assim, você tem a regulamentação para o Estado te dar segurança de uso daquilo ali. E, inclusive, de uma segurança de exploração comercial daquilo ali. Né? Então, eu concordo com essa colocação. Vamos tentar não colocar muita rédea na coisa e vamos regulamentar ela pela via do princípio. Né? Assim, olha, não pode afrontar a dignidade da pessoa humana, não pode afrontar contra a vida, né? E aí você começa a dar espaço para as pesquisas científicas, para a exploração comercial, e aí, obviamente, né, tudo é um ciclo de maturidade. Com a evolução, né, assim, os processos vão chegando, as empresas vão aprendendo, e aí o judiciário vai se posicionando, né, falando, ó, assim não pode, né? E aí depois pode vir uma regulamentação, uma legislação mais dura, né, para poder, mais dura que eu falo assim, mais casuística, para poder segurar um pouco a forma de utilização da IA. Agora, também temos que refletir o porquê que alguns países estão banindo, entre muitas aspas, a gente sabe que uma VPN resolve isso, né, assim, mas como é que por que eles estão banindo a IA assim, de plano, sem querer discutir, sem querer conversar? Né? Assim, eles estão, de repente, utilizando o resto do mundo de laboratório para poder depois ver como é que eles vão regulamentar. Mas é só uma reflexão. Né? Agora, eu não cheguei a ler todo o projeto de lei da IA aqui, mas a colocação é muito válida, porque se você ter norma demais, você acaba atrapalhando. Vou dar um pequeno exemplo aqui, né? O parágrafo 1º do artigo 154A do Código Penal, que foi inserido no Código Penal pela lei então chamada Carolina Dickmann, ele fala que se eu divulgar algum tipo, né, de ferramenta, se algum tipo de técnica, alguma coisa, eu estou incidindo no crime. Pô, e a pesquisa científica fica onde nisso, entendeu? É só uma colocação que eu faço. É óbvio que a gente sempre leva no penal a intenção do agente. Né? Mas ali, assim, a pessoa que lê aquilo ali fica com medo de pesquisar. Ela fala, pô, não vou mais fazer, né? Então, eu vou fazer e não vou publicar, assim, vou ficar comigo só para usar para ferramenta interna minha, mas ele não vou publicar, não vou fazer nada, porque eu posso incorrer, né, naquela situação em ser um crime. Vou fazer do Martinelli minhas palavras. A lei Carolina Dickmann foi uma lei casuística. Né? O pessoal foi em cima de um fato específico e criaram. Já havia a vontade de regular e aí criaram a lei casuística Carolina Dickmann, como também aquela do menino lá, que foi lá, que os pais fizeram uma notícia lá e aí criaram a lei também. Que, inclusive, inclusive, só falando, o que a lei trata não foi o que ela foi vítima, foi um negócio que não tinha nada a ver com a história, inclusive. Exatamente, entendeu? Mas, assim, são os casuísmos aí nossos. Mas, concordo, a regulamentação, ela dá os parâmetros daquilo que ela não pode. Tá? Entendeu? E quando eu falei aqui que no Brasil tudo é regulado, é porque não existe autorregulação e nem... Né? E é o seguinte, quando você regula, que na realidade um Estado tenta. E aí, embora o Sérgio tenha reclamado que o político não, no Brasil quem faz lei é político. É a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. Então, assim, mas, assim, normalmente eles fazem apoiado em algum técnico. Não é muito na doida, não, né? Não é muito na doida, não. Eles têm um grupo técnico que faz tudo. Isso. Não estou falando que é o melhor grupo técnico do país, não são os melhores profissionais, mas existe alguém ali até para escrever, até como ele falou, não tem conhecimento técnico para escrever e trazer algo ali, né, que realmente... Mas, obviamente, vai defender o que está na cabeça dele, né? Eu quero que isso siga nessa linha, né? Então, eles vão escrever em cima disso. É bem esse ponto mesmo. Bom, mas eu puxando um pouco dessa linha, assim, eu acho que um pouco da linha até da forma que eu conduzo segurança, sabe, nas empresas que eu já trabalhei, até como profissional, eu acho que o importante, né, é que isso acaba sendo uma coisa de segurança, né, vamos bloquear, não vamos tirar, não vamos, né, lógico que tem alinhamento com o negócio ali, mas muito se fala o grupo técnico ali de segurança, né, de privacidade, meio que
dá um norte do que vai acontecer, né? Ou realmente vai lá e acontece dependendo da posição das pessoas que estão naquele grupo. Bom, dado isso, eu entendo assim que a segurança ela tem que trazer uma forma não de ser, né? Eu uso muito isso aqui no meu discurso, mas não ser um blocker, né? Ou seja, não tem que ser uma área que bloqueie tudo, que não deixe acontecer. Muito pelo contrário, ela tem que trazer uma forma de viabilizar para que esses projetos se impulsionem utilizando essas tecnologias, mas de forma segura, né? Aí vai muito de um comentário que tem ali, pô, mas como é que a gente vai usar essas pessoas não têm esse conhecimento? Não, eu nem lembro mais quem falou isso ali, acho que foi o Rogério Souza, né? Não foi não, desculpa. Mas eu achei que tinha lido, mas não foi. Então, assim, pô, mas e se as pessoas que vão usar não têm conhecimento, né? Eu acho que vai muito de uma campanha de conscientização, né? Galera, ó, IA é isso aqui, ela pode trazer esse problema, né? Meio daquele ali de educação mesmo, né? Sentar ali com todo mundo da empresa e ficar trazendo a palavra, né? Falar como é que funciona. Obviamente, né? Com o tempo você pode ir dando formas de trazer ali de bloquear coisas que possam levar, né? Se você tiver um software para isso, né? De DLP, para evitar que coloque código. Mas que já tem casos de pessoas que colocaram grandes pedaços de código em ChatGPT ou plugaram ChatGPT em base, em GitHub e por aí vai, coisas grotescas acontecer já estão acontecendo, né? Agora só realmente o dono do ChatGPT sabe o que eles vão fazer com essa informação ali adquirida, né? Boa. Bom, galera, acho que a gente já pode ir para o próximo bloco de hoje, não é isso? Vamos lá? Bora. Vamos lá. Pessoal, só queria fazer um adendo aqui, Desculpa, só porque a gente falou da Martinelli, Carolina... Não, sem problema, só a gente falou da Carolina Dickmann. O Brasil, recentemente, ele assinou a Convenção de Budapeste, que é uma convenção que ela prevê a criação de inúmeros cybercrimes. Sim, inúmeros. Não é obrigado a criar tudo, né? Mas ela cria um monte, principalmente uma coisa interessante, é a rede 24/7. Ou seja, é um órgão do governo que seria 24 horas por dia, 7 dias por semana, para qualquer Estado-parte que também assinou poder requerer informações de IP, informações de investigações que aconteçam, né? Isso para dar uma resposta mais rápida. Só que se a gente olhar para a IA enquanto ferramenta, até para cometimento de crime, eu juro que faz tempo já que eu li já a Convenção de Budapeste, eu vou reler, que se bobear ela já está até obsoleta. Né? Assim, já está... Ela tem que sofrer um update para poder contemplar essas partes do que a gente tem hoje de IA, né? Mas aí a gente, de novo, tem que fugir da casuística, porque o Código Penal, por exemplo, ele regula conduta, ele não regula uma ação específica. Então, quando ele fala matar alguém, se foi atropelado, se foi com a arma, se foi matar alguém, entendeu? Então, que eu lembre, a Convenção de Budapeste traz regulamentação que ela é aberta. Por exemplo, ela fala, o Estado tem que prever um crime para invasão de banco de dados. E aí, como vai ser feito isso, é o Estado que vai ter que fazer. Né? Então, acredito que a linha da regulamentação da IA, ela deveria sofrer uma fiscalização do Estado, o Estado deveria acompanhar, deveria estar perto, né? Inclusive promover hackathons também, e por aí vai, um monte de coisa para auxiliar. Das conclusões do relatório da CPI dos crimes cibernéticos, que fossem criadas varas específicas na Justiça para direito digital, para lidar com isso, né, receber a capacitação, mas isso não foi feito até o presente momento. Então, nesse ponto, tentar não deixar o Brasil fora da questão da competitividade internacional quando o assunto é tecnologia, né, limitando demais a IA. Boa. Só para talvez fechar ali, Martinelli, acho que o foco dessa assinatura da Convenção de Budapeste, ali, tipo, até no início do ano, foi mais para trazer um alinhamento entre a cooperação internacional, muito mais do que simplesmente, né? Mas, enfim, é importante a gente realmente se juntar, né? Mas concordo 100% contigo que foi tardio até demais, né? Isso aí, né? Foi muito tardio. Boa. Então, vamos lá. Bloco das dicas de hoje, então. Vamos trazer algumas dicas aqui. Eu vou trazer logo a primeira, né? Que aí, não sei se a galera viu, que apareceu uma atualização, quem usa Apple, apareceu uma atualização nessa semana, né, para os iPhones e para os Macs, até para também os smartwatches aí. E aí o pessoal falou, pô, mas que é essa atualização? Né? Já não é a primeira vez que acontece isso nesse ano com a Apple. Eles já tiveram cerca de 8 atualizações aí em cima de vulnerabilidade de Zero Day, em cima do sistema operacional deles.
E dessa vez eles liberaram por causa de uma possível, de uma falha que podia ser usada por um spyware chamado Pegasus, tá? Então, ele lançou para todos esses dispositivos que eu falei, né? iPhone, iPad, Macs e Apple Watch, praticamente tudo. E os updates vieram consertar essas vulnerabilidades que conseguiam, que era possível fazer essa instalação sem permissão do usuário, né? Então, você conseguia fazer a instalação chamado o RCE ali, então conseguia remotamente executar ali coisas no sistema operacional da Apple, e ele fez ali a atualização para o modo, acho que é o 16.6.1, enfim, vocês vão ver aí, foi a última atualização. Do iPhone é 16.6.1. Exato. Tá? No Mac é o Ventura, né? Ventura 15.2. Boa. Então, assim, iPhone 8 para mais recente, iPads Pro e por aí vai, né? Tem a listinha ali, já tá na notícia ali, quem estiver vendo. Então, foram duas CVEs, tá? Foi a 20.23.41.064 e 41.061. Dessas duas CVEs aí que foram os pesquisadores da Citizen Lab, né? Lá na Universidade de Toronto, no Canadá. Geralmente era aquele grupo, né? Do Zero Lab lá da Google, né? Tinham muito descoberto, mas foi esse grupo aqui que trouxe. Então, eles chamaram, inclusive, essa vulnerabilidade de Zero Click, né? Que também está na moda já há algum tempo, né? Toda vulnerabilidade de colocar o nome, né? Chamada de Zero Click. Então, ele era usado para fazer o quê? Espionagem política, né? Utilização, analisar como os indivíduos estavam utilizando nos seus smartphones, né? Enfim, conseguiam vários outros tipos, né? Então, o modo de bloqueio podia ser desativado, né? Utilizando alguns vetores de ataque, né? Preview de links, tecnologias de página na web, convite para evento, ligação em FaceTime, tudo isso. Então, a Apple advertiu para que a galera, né, realmente corresse aí e fizesse essa atualização. E eu falei que era o número de 8 Zero Days, eu vou me corrigir aqui, já é o 13º, tá? Zero Day em 2023 da Apple, que é corrigido nesse momento. Então, trazendo aí, galera, se tiver utilizando o Apple, vai lá e atualiza, não custa nada. Esse do Pegasus era bem conhecido. Você basicamente não precisava nem abrir o SMS. Era o SMS que você recebia e o infectava automaticamente, não precisava nem abrir, clicar em nada. Né? Realmente era bem complicado. Correção, o Ventura é o 13.5.2. É a última versão. É a atualização, né? E o iPhone é o 16.6.1. Beleza, boa. Bom, seguindo então aí, Lamelas, traz sua dica aí, então. A minha dica é que amanhã começa o MindTheSec, o evento de segurança. Você estará palestrando, eu estarei palestrando lá no evento. Você vai falar sobre M&A, né? M&A. Exatamente. E eu vou falar sobre superfície de ataque. Falar de gerenciamento de superfície de ataque, né? Os riscos de não gerenciamento da superfície de ataque. Boa. Essa é a minha dica do dia hoje. Quem tiver por lá, quem tiver em São Paulo e for no evento, né? Tá vai convidado. prestigiar lá o Security Cast, a galera do Security Cast também, né? Boa. Encontra a gente lá. A gente vai estar à disposição lá para trocar ideia. Beleza, boa dica. Boa dica. Próximo então, Martinelli. Pessoal, só ligada à notícia que eu trouxe, só prestar muita atenção na hora de instalar os aplicativos de loja e se alguém te mandar um APK, né, alguma coisa para você instalar porque é legal, porque faz isso, faz aquilo, corre disso, né, porque você... Pô, bacana, cara. Legal. Bacana. Muito bacana. E lembrando também, gente, que está confirmada a Latinoair 2023, tá? De 18 a 20 de outubro, lá em Itaipu, tá bom? Lá em Foz do Iguaçu. Beleza? Spoiler, então, todos estaremos lá, né? Palestrando. Spoiler, todos estaremos lá palestrando. Spoiler de 10 anos já. Somos todos Latinoair. É isso aí. Muito bom. Mas brincadeira, pessoal, assim, a parte, o evento é muito bacana, tá? Tem muitos laboratórios, é tipo as villages que tem na DEFCON, mas assim, não é 100% voltado à segurança da informação, mas tem trilha, que é a LatinSec, que é a parte de segurança. Tem a questão também das mulheres, é muito cosmopolita o evento, como Edu também, né, ligado para a educação. Então, os palestrantes são de grosso calibre, a galera sempre contribui bastante, tem palestra que é demonstração ao vivo, como foi a do Lamelas, uma vez de Ocinte, né, assim... E ano passado foi também, de SM. Então, tem um monte de coisa interessante para você participar. Vale muito a pena ir, se não deixe de se inscrever.
e de estar lá e, óbvio, de quebra, né, gente? Dá para dar uma passeada em Foz do Iguaçu também, né? Então, vale muito a pena. Uma das 7 maravilhas do mundo, né? Que é a catarata. Exatamente. Maravilha, boa dica aí. E para a galera que é acadêmico, tem o Latin Science, Science, né? Também. Latin Science, Quem quiser publicar o artigo lá e tentar. Eu não sei se ainda está aberta a inscrição, mas dá uma olhada lá no acho site. Que ainda está aí. E hoje, inclusive, o senhor lançou o Hackathon. Ah, é verdade, boa. Vou colocar aqui também o site da Latinoair, para quem quiser dar uma olhada lá, vou deixar aqui na descrição. Verdade. Beleza. E vi até a pergunta aqui do Rogério, né? Se a gente vai marcar a presença na H2HC esse ano. Eu submeti minha palestra, mas independente se é aceito ou não, H2HC é uma presença praticamente obrigatória aqui, né? Para quem é da área de security. Eu vou com certeza vou dar um pulinho lá, sim, Rogério. Eu vou, né? Pelo menos eu vou. Boa. Então, Sudré? Bom, antes de dar minha dica de segurança, eu vou fazer só um registro aqui. Quem lembra ou que já viu, já leu, né, no dia 9 de setembro de 1945, aconteceu uma coisa bem interessante, que marcou a história da área de computação, que era, na verdade, um bicho, na verdade, uma borboleta ou mariposa, sei lá, invadiu o computador Mark II da Universidade de Harvard, né, mas não era um vírus, né, era um inseto. Bug. Né, Era um bug. Oi? Nasceu bug. Um bug, exatamente. E aí deu origem à palavra bug. Na verdade, esse inseto que entrou lá no computador Mark II, que era valvulado, né? E ele deu um curto-circuito num pedaço lá do circuito que parou o computador. E aí falaram que deu um bug. Na verdade, bug do inglês é inseto, né? E aí lembraram, esse dia marcou, né? Ou seja, surgiram, né? Quando surgiu a palavra bug na área de TI, né? Então, só para lembrar agora, pouco tempo atrás, ainda 3 dias atrás aqui, ou 2 dias atrás, foi essa data aí, em 1945, né? Seria isso? 1945. Deixa eu só confirmar aqui se é minha... exatamente, 1945 para isso. Minha dica de segurança, né? Na verdade, parece, pelas estatísticas que eu tenho acompanhado aqui, que os ataques usando malware como vetor de infecção USB estão voltando a acontecer. Então, minha dica de segurança é, se você usa, ou precisa usar algum tipo de pendrive, né, para poder transferir arquivos e coisas parecidas, muito cuidado com isso, porque parece que os malwares de USB estão ficando um pouco mais sofisticados e voltaram a atacar, né, esses locais aí. Então, vou ficar de olho. Boa. Rapaz, com tanta tecnologia de compartilhamento de nuvem, Oi? A gente ainda usa pendrive. Eu estou falando assim, com tanta tecnologia de compartilhamento de nuvem, a gente ainda usa pendrive. Muita gente ainda usa pendrive. Muita gente. Né? Faz um tempo aqui que eu não... Não para armazenamento, mas compartilhamento de muita gente. Faz um tempinho que eu não vejo pendrive. Falando que eu não vi, final de semana eu passei na feira aqui, né, dos importados, e vi o pessoal vendendo pendrive com música, né? Então, acho que deve ser um dos meios de disseminação ainda, porque você compra pendrive cheio de música, todas originais também, né? Talvez venha um spyware junto, né? De brinde. Eu guardo porque é relíquia, entendeu? Mas assim, tem muita gente, principalmente na parte de escolas, né? Universidades, escolas, tem muita gente usando ainda pendrive, né? Para lá para cá. Cuidado. Caramba. Tomar cuidado. Você lembrou de uma coisa, Sudré, né? Antes da gente partir para o final, é uma data hoje ruim, né? O 9/11, eu ia falar nela. 22 anos aí que aconteceu aquele desastroso ataque, né, nas Torres Gêmeas. Então, né, como sempre a gente lembrando os sentimentos aí, quem teve a oportunidade de visitar os monumentos lá, quem já visitou lá, falou que é coisa muito bonita, eu tenho vontade de conhecer, não conheço. Mas enfim, fica aqui os sentimentos das famílias, né? Como sempre é importante a gente trazer, lembrar disso aí. Sim. O evento marcou tanto, Alcion, assim, a sociedade, o mundo como um todo, que assim, dificilmente, no caso de vocês, no meu caso, é verdade, as pessoas não lembram, né, o que estavam fazendo no dia do 11 de setembro, o que estava fazendo no dia que recebeu a notícia. Ou seja, foi um negócio tão impactante que as pessoas marcou realmente, assim, as pessoas lembram o que estava fazendo no dia, na hora, quando recebeu a notícia, da questão. Eu me lembro perfeitamente por acaso... como é que eu estava, onde eu estava, e quem me deu a notícia e quando foi que eu recebi a notícia.
Foi bem meu caso, né? Eu lembro que eu tinha feito prova no colégio, eu saí e minha mãe foi atender uma paciente, né, em home care. Aí quando eu sentei, eu estava passando na televisão e eu vi exatamente o segundo avião acertando, né, que estavam transmitindo ao vivo. Eu acabei vendo o segundo avião, foi realmente chocante ali. É o segundo das Torres Gêmeas, né? Bom, enfim, né, vamos sentimentos aí, como sempre, é importante trazer, mas dado isso, né, vamos dar prosseguimento aí. O analista chegou aqui agora, né? Também ele está sempre por aqui com a gente. Cara, chegou no final, a gente está mudando o horário. Vai trazer essa notícia aí para todo mundo, tá? Tá puxando encerramento. A partir de agora, a gente vai tentar puxar todo o Security Cast às 9h30 na segunda-feira, para ficar um horário mais tranquilo para a galera assistir, né? Quem quiser assistir ao vivo, mas os streamings vão continuar nas redes, em todas as redes, né? O podcasts, para quem acompanha também vão estar por lá. Então, a gente já está aqui praticamente no encerramento. Mas quando terminando aqui, né, encerramos, já vai estar. Pode dar o play aí que você vai poder assistir, caso você tenha perdido aqui já direto no próprio, quem estiver assistindo no YouTube. Bom, voltando aqui com o nosso aviso sempre, né, que se você quiser se tornar um membro do Security Cast, hoje tiveram vários membros aí, né, Sérgio Rabelo, né, eu não vou olhar aqui para não esquecer o nome, né, o Rogério também, que é membro aqui, agradecer a vocês que estão nos acompanhando, nos apoiando, muito obrigado. Então, se quiser se tornar um membro aqui, fazer essa assinatura, né, de R$ 4,99 por mês aqui para apoiar nosso projeto, a gente agradece muito, tá? Você apoia o projeto, vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos aí que a gente vai estar lançando com o tempo. Então, obrigado aí quem está nos apoiando. O link também está aí no chat, ele tá para quem quiser acompanhar. Dado isso, lembrar os nossos links, né? O securitycast.com.br, o site onde você tem acesso a tudo que a gente tem de conteúdo, né? Para os podcasts, para o SecurityCast no YouTube e demais plataformas. A gente tem aqui o youtube.com/securitycast para quem está aqui, né? Quem quer acompanhar aqui com a gente. E tem o grupo, né? Que é o maior grupo em língua portuguesa de discussão sobre segurança da informação, que é o t.me/seccast oficial. Os links também estão todos na descrição dos nossos vídeos aqui, dos podcasts, tá? Então, entre lá quem quiser participar do nosso grupo lá. São mais de, eu não lembro nem quantas pessoas, 2.600 pessoas, né? Muita gente ali que participa. E a galera sempre postando algumas dicas bem legais ali. Bom, lembrar que também está em todas as plataformas de podcast, então Spotify, Apple, Google, TuneIn, Cashbox. E se vocês não acharam de vocês, me avise que eu vou providenciar, mas pelo que eu saiba, já estamos em todas, se não todas, tá? Quem quiser nos acompanhar, então, agradecer principalmente a galera que está nos acompanhando aí, né, ao vivo, depois, e etc, né, então, assim, quem estiver nos acompanhando depois, agradecer muito. Agradecer os participantes, como eu falei aqui, né, o analista que chegou aí, Ivanilda, que também é membro do SecurityCast, desculpa ter esquecido de falar de você, Ivanilda. O Rogério Souza, né, o Sérgio Rabelo, essa galera toda aí que nos acompanhou, o Fábio Nor, estava mais no início aí, obrigado, tá, quem estava participando ativamente. Agradecer a todos os participantes as mensagens que a gente recebeu, né, então muito obrigado a vocês aí que nos mandam mensagem também, né, quem quiser depois trazer dicas, eu quero falar sobre tal assunto, pode nos chamar ali, né, no grupo, para falar. E avisar, né, que daqui a 15 dias nós vamos ter mais um Security Cast, então nos aguardem aí para ver qual vai ser o tema que a gente vai trazer para vocês. E principalmente agradecer meus grandes amigos que estão sempre aqui comigo nessas noites de segunda-feira, ao grande Paulo Lamelas, grande Martinelli e Gilberto Sudré. É sempre um prazer estar aqui ao lado de vocês, falando um monte de besteira e um monte de coisa importante também, séria, né? É muito bom. E a gente vai se encontrando aí. Obrigado e vou passar a palavra aí para o Lamela se despedir também. Gente, muito obrigado. Obrigado aí vocês pela audiência, pela participação e pela paciência em nos ouvir, né? Ao vivo e depois no podcast. Como o senhor falou, a gente tenta trazer conhecimento, mas de vez em quando a gente implanta as besteiras também. Faz parte, né? Inclusive do tema. Agradecer Gustavo Martinelli e Sodré pela presença e pela sempre frutífera troca de ideias que a gente tem aqui nesse espaço. Muito obrigado a vocês. Boa noite. Martinelli. Vamos lá, Martinelli. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Todo mundo que vai ouvir, todo mundo que vai ver a gente. E, de novo, não se esqueçam de nos seguirem nas plataformas de podcast e também no YouTube, tá bom? Um forte abraço e até o próximo Security Cast. Valeu, pessoal. Obrigado aí mais uma vez pela companhia, né? Meus amigos Lamelas, Sion e Martinelli.
Agradecer quem mandou as mensagens para a gente, quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, quem vai nos ouvir também, vai nos assistir mais para frente. Lembrando que quem tiver sugestões de temas, pode mandar para a gente aqui, que vai ser com todo prazer, a gente vai, né? Desde que esteja dentro do nosso área de conhecimento, a gente vai abordar com certeza esse tema que você sugeriu. Então, fique à vontade aqui para sugerir. No mais, daqui a 15 dias, o nosso próximo SecurityCast. Um grande abraço a todos aí, fiquem bem. Falou, galera. Boa noite, valeu, até mais. Até mais. Até mais.